Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois dessa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que a entrevista fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 72 mil inscritos no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje um programa aqui especial com a secretária do Meio Ambiente de Rio Preto, a Kátia Penteado Casemiro. Secretária, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, Rodrigo. De verdade, estar aqui com você, para mim é emblemático, muito bom mesmo. E essa história de Facebook, eu já estou seguindo tudo, tá? Estou seguindo o Facebook, estou seguindo YouTube, porque eu acho que a imprensa é autônoma, sabe? Ela é sensacional. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos conversar muito sobre o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui a gente vai comemorar todo esse mês de junho, deve ter alguma programação especial da Secretaria. Sim. Mas, secretária, quem vem aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast, ganha presente. Nossa! Para contar tudo. Eu brinco com o pessoal que vem aqui. Vou passar aqui para a senhora, ó, Café Bem Brasil. O café que é produzido aqui na região de São José do Rio Preto, ali em Guapiaçu. Ele tem essa válvula aqui, ó, na frente. Se a senhora apertar aqui, levar ao nariz, ó, apertar, a senhora vai sentir o aroma do café. A senhora gosta de café? Eu amo café. Ama café? Eu falo que eu falo que vinho e café, para mim, olha... Senão não começa o dia? Não começa o dia com café. Aí eu termino com vinho. Porque certo, não dá para começar com vinho. Mas muito obrigada. E assim, como ambientalista e bióloga de formação que sou, falar que a gente tem um café da nossa região, isso é sensacional, porque a gente acaba buscando em outros estados, né? E assim, vou apreciar com muito prazer. Não, porque bacana. Estando aqui é do nosso produtor, é da nossa região, tem que prestigiar. Legal. Muito obrigada. Aqui. Muito obrigada. E você, ó, você que está assistindo aqui o podcast, você pode acessar aqui o QR Code e comprar o café. Esse café aqui, secretário, ele é vendido em clínicas médicas, ele não está no mercado, porque é um café gourmet, ele é diferenciado. E depois a senhora pode me contar se gostou ou não. Pode deixar. Ó, pessoal, e agradecer aqui os outros patrocinadores nossos, a Cortina e Companhia, está aqui também com a gente, os Móveis Colômbia, que fazem aqui nosso cenário, o Sindicato dos Empregados no Comércio São José do Rio Preto, Sim Comerciários, a Água Levite também com a gente, o Guaraná Poti, também, que é de Potinela da nossa região, Sim. E o nosso patrocinador também, que me veste, a Estivanelli, é a minha marca pessoal de roupas. Meu muito obrigado a Estivanelli por fazer parte aqui da parceria do podcast do Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado a todos vocês. E você que é empresário e quer trazer sua marca aqui para a televisão, será um prazer recebê-lo, é só nos consultar, tá bom? Aqui no final do vídeo a gente tem lá como você pode fazer para entrar em contato com a gente. Secretário, mas olha, queria saber com a senhora começar leve. Qual que é o maior desafio da Secretaria de Meio Ambiente e do meio ambiente aqui em Rio Preto? Na verdade, pensando no tamanho que São José do Rio Preto se tornou, não diferente das demais cidades do nosso estado e também, né, do Brasil, ela tem muitos desafios, porque são 469 mil habitantes, que precisa de água, que precisa de ar limpo, então que precisa de energia. E todas essas temáticas são temáticas que envolvem os recursos da natureza, Rodrigo. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, que é uma secretaria que ela tem a responsabilidade de
criar políticas públicas, que é o grande objetivo da Secretaria, fora a parte operacional. Nós pensamos, tem 7 anos que nós estudamos, nós pensamos em políticas públicas para, quando não estivermos mais aqui, que essas políticas públicas elas possam ser base para programas contínuos. Então, um grande desafio que nós temos é aumentar a materialização, por exemplo, do nosso plano de Mata Atlântica e Cerrado. Agora mesmo, numa reunião anterior, nós estávamos discutindo uma reunião técnica de trabalho com outros entes, nós estávamos discutindo exatamente a questão da adaptação e resiliência humana envolvendo os animais silvestres. Então, nós temos um índice muito grande, por exemplo, de atropelamento na área urbana, porque as nossas franjas da cidade, uma boa parte está nua. Então, nós estamos aí nessa busca de entender quais são os pontos mais críticos, a prioridade para o reflorestamento, a recuperação das nossas nascentes. A gente está com um estudo incrível em parceria com o SEMAI e outras secretarias com relação à questão de fazer o levantamento das nascentes. O SEMAI com toda a parte tecnológica de georreferenciamento e a nossa secretaria em loco, buscando a quantidade e qualidade das nossas nascentes, começando a montante, bem na cabeceira da represa, para garantir a nossa água, que abastece 35% do nosso município. Então, isso é desafio, porque você tem a política pública, mas você tem que materializar a política pública. E nós temos questões para transformar em programas e envolver a população. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho com a população. Então, nós estamos aí com o nosso plano de Mata Atlântica e Cerrado. Agora, o nosso plano de resiliência e adaptação climática, que foi uma parceria incrível com o Estado, à época por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo. E hoje nós já temos um olhar prioritário com relação a essas questões. Então, são 2 pontos importantes. Água, fundamental, que a gente precisa dela, e buscar o coletivo para repensar as suas posições, o seu comportamento, os seus hábitos diante do meio que vive. Porque essa responsabilidade, parte da gestão pública, mas parte também da responsabilidade por um mundo melhor é de todos nós, independente do lugar que a gente esteja. Sim. A senhora falou sobre a questão do envolvimento da população. Rio Preto é uma cidade que cuida do meio ambiente? Sim, é uma cidade que cuida do meio ambiente. Mas lembra assim, cada ser humano tem o seu momento evolutivo. Alguns conseguem enxergar o papel que lhe cabe. Atrapalhei, não? Sem problema. O papel que lhe cabe, mas tem outras pessoas que precisam ainda de mais tempo. Eu lembro que quando eu fazia mestrado, e eu fiz mestrado em educação, e com a linha de pesquisa, a época, como eu sou dinossauro, né, Rodrigo? Bem dinossauro, então... Nada, tá super bem isso aqui. Eu sou muito dinossauro, eu sou da época ainda que o educador ambiental, quando ia em congresso, tinha que fazer o xizinho no outros, porque nem existia educador ambiental oficialmente ainda. Mas a época do mestrado a gente discutia muito cientificamente o quanto que a educação ambiental ela tinha capilaridade. Ela tem, porém, ela consegue sensibilizar, mas dizer que a gente consegue mudar comportamento seria arrogante demais, porque isso depende das pessoas. Então, quando a gente fala que se Rio Preto cuida do meio ambiente, na sua totalidade existe uma diversidade, que está tudo bem.
né? Nós estamos aqui para isso, a educação está aí para isso, a tecnologia está aí para isso, a imprensa está aqui para isso, para que juntos a gente possa melhorar o conhecimento da população, sensibilizar a população, dar ânimo para a população, no sentido de mostrar, olha, isso aqui também lhe pertence, trazer pertencimento para a população. Nós temos uma população com muita sabedoria, intelectualizada, a gente tem uma corrente muito bacana, que a gente fala da geração Milênio e Z, que já tem um comportamento diferente com relação às questões ambientais e de sustentabilidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Mesmo porque se hoje parar uma caçamba e jogar um lixo, por exemplo, no córrego Piedade, Imagina. com certeza Tem 50 filmando. vai ter uma dúvida. onda de denúncias, né? Nesse sentido que... E o bacana é que a denúncia, você falou uma palavra bem legal, a gente precisa dela. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos hoje na gestão pública uma capacidade seríssima, vamos supor que não é a realidade e é muito difícil qualquer município ter esse tanto, por exemplo, 200 fiscais. Ainda assim, pela natureza do tema, que as questões ambientais ela é diversa, né, são diversas, a gente não conseguiria sem tecnologia. Então, por exemplo, hoje, para descarte irregular de resíduos, a gente está conseguindo trabalhar com os drones. A gente tem parceria hoje com o Estado, por meio da Polícia Ambiental, né, pela atividade delegada. Então, a gente ampliou esse olhar, essas lentes. Que é isso, a educação ambiental, ela tem o seu tempo de médio a longo prazo. Só que nós precisamos de resultados mais rápidos. Imediatos, porque não dá mais para errar, né? Então, a gente precisa mostrar para a população, por meios legais, muitas vezes, por uma parcela da população, que está errado jogar o lixo fora do lugar, de descartar resíduo da construção civil no rio, ou em terreno baldio, ou no canavial. Se nós temos 18 pontos de apoio nessa cidade. Então, assim, e existe uma comunicação para isso. E as pessoas, as que jogam resíduo no lugar errado, sabem que está errado. Conhecimento, percebe? O conhecimento, ela tem. E a multa é pesada, né? Porque se ela não tivesse, ela jogaria durante o dia aos nossos olhos. E normalmente a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Quantas vezes, né, a prefeitura fez limpeza num terreno, passava a noite, no outro dia já estava cheio de resíduo de novo. Então, existem situações que a gente tem que trabalhar com a legalidade, né, com o ônus, e a gente com isso continua fazendo o trabalho educativo. Sim. Mas cada um tem seu tempo, né? Secretária, como os problemas relativos ao meio ambiente afetam diretamente a vida das pessoas? Tem alguns exemplos práticos que a gente pode estar citando? Rodrigo, isso é uma pergunta muito cara para mim, sabia? Não como secretária só, né? Porque eu falo que as instituições são feitas de pessoas. E sim, assim, por que eu falo que é muito cara para mim? Porque há 30 anos nessa área, eu tenho visto de tudo. E eu vou dizer que eu já vou morrer e não vou ver tudo, né? Como dizia meu pai. Mas sim, afeta. E principalmente as pessoas, as comunidades mais vulneráveis. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos em poluição, a poluição ela vai afetar as pessoas que têm menos condição nutritiva, que têm menos condição física, que têm menos condição de saúde, né? Então, a questão da poluição, muitas vezes, o ar poluído, ele vai afetar as pessoas mais vulneráveis. A água poluída, ela vai afetar quem?
quem não tem o saneamento básico, que no nosso caso em São José do Rio Preto, não é à toa que nós estamos em primeiro lugar com o saneamento básico, porque existe no histórico uma preocupação lá em 2007, 2006, com relação ao saneamento básico, ao tratamento de água e esgoto. Mas nós sabemos que nós temos aí 51% dos nossos irmãos brasileiros que não têm água tratada e nem esgoto tratado. Aí você pergunta, mas Kátia, São José do Rio Preto está bem. Tudo bem para nós? Não, não está tudo bem, porque o rio não tem fronteira, não tem porteira. Então, a poluição que está, por exemplo, num outro município... Vamos entrar aqui, por exemplo, aqui perto, em Cedral, a gente tem aquele problema continua daquela espuma ali na divisa, um dos rios que desembocam ali no Rio Preto. Porque a gente sabe que a nascente do Rio Preto, né, tá em Cedral. A gente tem uma questão... Tem um monitoramento? Na verdade, nós temos o monitoramento pelo Comitê de Bacias do Turvo Grande, né? Assim, porque cada... Que foi alvo de estudo da senhora, né? A senhora é especialista, né? Na Bacia Turvo Grande. Eu ia entrar nesse assunto. E aí, assim, e nós temos um trabalho muito bacana hoje no Turvo Grande, né? A gente tem uma equipe, câmaras técnicas que fazem esse monitoramento, que trabalham isso, mas lembra que a gente quer um comitê. E o comitê, ele faz o papel orientador dos processos, e Cedral faz parte desse processo, assim como outros 65 municípios. Igual o Mirassol tem o Rio Piedade, o Córrego Piedade também, né? Tem toda uma questão. Então, percebe? Os rios, eles não têm porteira. Não existe fronteira nos recursos hídricos, como não existe fronteira no ar. O desmatamento da Amazônia, que inibe os rios, os rios voadores, vem aonde? Vem bater aqui na gente, no Noroeste Paulista e no Centro-Oeste, onde não cai água na lavoura. E nós estamos falando de rio voador que vem da Amazônia. Você está falando de nuvens de chuva. Nuvens de chuva. Você fala rio voador, só tem o Isso, desculpa, isso. Nuvens de chuva, que são gotículas de água que vêm da Amazônia para cá, para a nossa região sudeste. E que vem molhar a nossa lavoura. Então, imagine a vizinhança. Então, nós precisamos todos olhar para o mesmo problema. Rio Preto não pode olhar sozinho para os problemas da região, mas junto com a região pode inclusive dar aporte no sentido técnico, no sentido orientativo e de políticas públicas e também de relações institucionais com o Estado, com o governo federal, né? Então, esse movimento tem que ser de todos, tem que ser de todos os agentes públicos para poder trazer conforto e qualidade de vida para a sua população. Secretária, mesmo porque está em voga a questão da região metropolitana, né? Sim, a gente está discutindo a região metropolitana e ações que tem ações discutidas no grupo dos 37 municípios. Isso, a gente teve até uma reunião importante, né, junto com o Estado. Recentemente, né? Isso, antes de ontem. Foi uma reunião importante com o Estado e para discutir exatamente agora o plano para a região metropolitana. E São José do Rio Preto ficou com a coordenação da temática ambiental. Então vai ficar com a gente. Só tem uma responsabilidade. A senhora tem uma atuação regional, né? A senhora, antes de ser secretária de Meio Ambiente em São José do Rio Preto, a senhora atuou em Catanduva. Isso, eu fui secretária de Meio Ambiente e Agricultura lá, mas com esse trabalho que a gente faz por Rio Preto, dentro do programa Município Verde Azul do Estado, ele traz para a gente essa comunicação, essa integração com todos os municípios que fazem parte do programa. Então, de certa forma, São José do Rio Preto acaba tendo uma conectividade com vários municípios. Então, a gente está atuando sempre nessa busca intermunicipal.
Senhora, como é que a senhora avalia a participação da população? Tem se envolvido ou não na gestão do meio ambiente, de uma maneira geral? Rodrigo, tem... Ou só pontuais, só questões pontuais, um plantio aqui, ou a senhora avalia que há uma participação efetiva? Olha, assim, aqueles que nos procuram, eu posso falar para você por aqueles que nos procuram, né? Então, nós temos a sociedade civil organizada que tem nos procurado desde 2017 para integrar com a gente em ações ambientais. Então, nós temos algumas entidades que têm feito trabalhos incríveis na parte que a gente chama dos plantadores de árvores, que tem uma parceria com a gente, junto com o Viveiro Municipal, e é muito bacana porque eles são missionários. Quem, por exemplo, tem um exemplo? O Corredor Ecológico, que faz um trabalho incrível aqui na região da Represa, e nos ajuda muito nesse sentido. Nós temos o Instituto Mudar, por meio do projeto Muda, que a cidade muda, que também é incrível. Eles fazem grandes movimentos, porque o bacana disso tudo, quando a gente fala em gestão participativa, é importante a transparência, mas isso é uma questão legal, a transparência ela tem que acontecer, graças a Deus. Mas tem isso que extrapola a questão legal, que é essa junção de pessoas pelo bem comum. E essa junção de pessoas pelo bem comum é sensacional, porque todo mundo é missionário. Então, por exemplo, o Corredor Ecológico, quando vai plantar, ele atrai e ele traz uma galera que também é missionária. E todo mundo está junto. Não diferente do Instituto Mudar também. Então, por exemplo, no caso do Instituto Mudar, eles fazem outras parcerias. E essas parcerias se juntam nesse plantio e no cuidado do plantio. E o Corredor Ecológico não é diferente. Ele também se junta, faz outras parcerias para poder fazer a manutenção das plantas. Então, eu sempre, assim, eu tenho uma frase, ela não é minha, mas eu carrego ela comigo há bastante tempo. Já foi o tempo, mas muito tempo, vou citar meu pai de novo, no tempo Zagaia, que a cidade era para todos. Hoje a cidade tem que ser de todos. Porque, olhando de forma planetária, quase 85% da população está na área urbana. Não há condições da gestão pública dar conta sozinha, só com dinheiro de imposto. É impossível, porque você tem acompanhado, porque a gente come, a gente tem que vestir a nossa casa, o quanto que tudo está muito caro. Então, como que a gestão pública, que além do tempo que ela tem suas responsabilidades, tá? Constitucionais, inclusive. Mas o tempo que ela leva para elaborar o projeto, até para elaborar, quando você tem equipe, ele vai rápido. Mas para você abrir licitação, para você fazer as coisas acontecerem, às vezes demora mais que um ano para que você consiga fazer com que as coisas aconteçam. Então, é tudo muito moroso. Então, quando você tem pessoas que olham a cidade como parte delas, isso é bom para todo mundo. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte e para poder extrapolar isso com a ajuda de outras pessoas. A gente verifica, inclusive, a integração, digamos assim, de alguns órgãos. Como eu vejo muito a atuação da Defensoria Pública, sim, no caso do doutor Tanoni, o Júlio Tanoni, né, defensor público. Reduz esse tempo, essa burocracia, com a participação dele? Ele tem participado, né, de algumas iniciativas da própria secretaria, né?
Tem. Principalmente na área do antigo IPA, né? Isso. Assim, como que eu falo para você que diminui... O que é legal é legal. O que está dentro da legalidade, ele também tem que cumprir. Qualquer órgão público, seja legislativo, judiciário, tem que cumprir. Mas o que é bom da Defensoria Pública é mediar as discussões, trazer a problemática e mediar as partes. Então, isso acontece de forma mais rápida, sabe? E muitas vezes de forma mais harmoniosa. Então... E o mesmo acontece com o Ministério Público, eventualmente. Sim. Porque faz tempo que a gente não vê nenhuma emissão de termo de ajustamento de conduta, né? O famoso TAC, que a gente verifica que é um instrumento muito usado para resolver problemas, né? E eu vejo que aqui não é um instrumento que é utilizado usualmente, né? Pela situação do próprio diálogo que é estabelecido entre o poder público e o Ministério Público. Eu ia até responder exatamente assim, porque é isso, né? A gente tem um Ministério Público aqui muito atuante, porém um Ministério Público que tem escuta. E isso é legal, isso é muito bom. E também, olhando para o nosso lado, enquanto gestão pública, aquilo que é colocado pelo Ministério Público, a gente tem cumprido prazos, a gente tem dado respostas e a gente tem feito um movimento para que o resultado chegue, né? Então, isso é muito bacana. Aqui, porque quando a gente fala no termo de ajuste de conduta, ele é o último processo, né? Eu falo que é o último grau, né? Olha, vamos ter que fazer um ajustamento de conduta porque foram superadas as outras fases. Aí ainda tem ação judicial. Aí entendeu? Então, de forma unilateral. Eu falo assim, mas o termo já acaba sendo uma certa exigência, né? Sim. Eu falo assim que o diálogo ele já não está mais equilibrado. E a gente tem feito um bom diálogo, e isso é muito bacana. Sim. Secretária, a gente vê algumas iniciativas em Rio Preto de tirar o chapéu, né? A senhora falou em missionários, mas tem aquele pessoal que são voluntários mesmo, né? Como não citar a professora Sandra, da escola Alzira Hollenberg, né? E o pessoal da AMA também, sou né? Fã, o pessoal da AMA também que faz um trabalho belíssimo. Como é que o senhor avalia essas iniciativas? E as pessoas às vezes não sabem como participar, né? A Secretaria tem algum canal ou como faz a ponte entre essas ONGs com as pessoas? Ou como é que funciona? Ou tem que ser nas redes sociais mesmo que eles têm que fazer? Não, olha... Porque o voluntariado, o Rio Pretense, ele é voluntário, né? Ele é. Sempre está disposto a participar. Como é que pode fazer? Olha, acontece muito pelas redes sociais, porque como eu disse para você, até essas ONGs que a gente está falando aqui, né, que a gente chama de missionários, eles têm uma capilaridade muito grande tecnológica, né? Então, as redes sociais funcionam muito bem. Mas, por exemplo, apesar de Rio Preto ser uma cidade grande, ela tem o caráter interiorano. E a Secretaria de Meio Ambiente, ela é muito aberta. Então, dizer que ninguém conhece o Alexandre, por exemplo, né? Todo mundo conhece o Alexandre, todo mundo conhece a Kátia, todo mundo conhece, vamos dizer assim, a família Ismaurbi. Então, a gente tem muito contato pessoal com essas pessoas, que nem a Sandra, como você citou. Assim, o trabalho dela é incrível. Eu falo, eu sou professora de formação, né? Então, ver uma pessoa dedicada como aquela menina, com princípios incríveis, de sustentabilidade mesmo, não só ambiental, mas de sustentabilidade, e levar esse conhecimento para os seus alunos, além do conteúdo, desenvolver senso crítico nos alunos é o que a gente precisa, Rodrigo. E a partir desse movimento que ela fez dentro da escola, aí ter oportunidade, inclusive para nós, enquanto gestão pública,
e inclusive para a AMA, né, enquanto ONG, e para o próprio Legislativo. Então foi um movimento que saiu de dentro da escola. E isso é incrível, né? Porque e culminou, foi tão bacana isso, por isso que as pessoas precisam conversar, Rodrigo. Eu sou educadora ambiental, não só de formação, mas como de coração, de espírito. Eu sou uma das poucas biólogas que trabalha com gente. Eu não sou botânica, eu não sou zoóloga, eu não sou geneticista. Eu parti da biologia para trabalhar com gente. E eu sei que nós temos os nossos limites e possibilidades como ser humano. Mas eu nos meus 54 anos, eu não encontrei ainda um outro formato de dar certo no coletivo fora do diálogo. Eu não encontro. Desde que você queira realmente o objetivo para o bem comum. Fora isso, existem outros caminhos. Mas o diálogo é o único caminho para que esse planeta dê certo. O planeta vai continuar dando certo. Quem não consegue dar certo são as pessoas. Porque a raça humana, ela é muito nova no planeta Terra. O que são 25 milhões de anos? Justamente. O que são 25 milhões de anos? A raça humana, além de nova, ela é frágil. Então, quem sucumbe somos nós, porque o planeta continua muito bem, obrigada. Ele se regenera no seu tempo, que não é o mesmo tempo da espécie humana. Não é o mesmo tempo. Então, não existe outro caminho se não for o diálogo. E a Sandra, ela faz um movimento incrível nesse sentido. Ela mobilizou a comunidade, ela mobilizou a gestão pública, ela mobilizou o legislativo, ela mobilizou as ONGs, até no caso a AMA. Então, é isso que a gente precisa, são essas mobilizações. A ação dela ali no Córrego Piedadinha, né? Isso. Onde fica o Córrego Piedadinha, o pessoal que não conhece? Olha, a gente pode falar que ele está ali no solo sagrado, né, na região do solo sagrado. É a região norte de Rio Preto. É a região norte de Rio Preto. E isso é um ponto importante. Isso é um ponto super importante, porque se você olhar as nossas áreas de preservação permanente urbanas, ao longo do processo histórico de São José do Rio Preto, lembrando que São José do Rio Preto, ela tem um processo histórico muito maior do que o tempo que a gente está aqui, né? Dentro do seu processo histórico, essas APPs, elas foram esquecidas, não só pela gestão pública, pela própria população no sentido geral, porque você encontra lixo, você encontra tudo, assim, todo tipo de resíduo dentro desses córregos. Então, existe um apelo de todos nós. Só que para o tempo, no nosso caso, de 7 anos, né, mas olhar para todos esses córregos hoje, dentro da história, né, de mais de 100 anos de São José do Rio Preto, leva um tempo para que a gente consiga colocar a casa em ordem, que vai ultrapassar a nossa gestão, Rodrigo. Sim, sim. A gente só está startando um processo, né? Eu acho que a população tem que continuar fazendo esse movimento. As ONGs têm que continuar fazendo os movimentos. A comunidade, elas têm, que é uma coisa muito bacana que está acontecendo lá lá na comunidade do Piedadinha, né? Lá no solo. Eles estão formando uma associação de forma legal. Isso é importante, porque a sociedade civil organizada, ela tem uma capilaridade muito grande para poder se posicionar, né? Então, é isso que os bairros precisam, se organizarem. Eu acho que vale a pena fazer uma analogia. Até o idealizador, né, ele faleceu há pouco tempo, mas olha o bairro da Vila Mariana em São Paulo. A Vila Mariana em São Paulo, ela é hoje... Bom, a Vila Mariana em São Paulo, o bairro tem 300 mil habitantes, né? Rio Preto tem 469.
é quase uma Rio Preto, só a Vila Mariana em São Paulo. Mas a Vila Mariana hoje ela é praticamente independente nas suas buscas de sustentabilidade, por meio das hortas urbanas, mas a população fez um grande movimento. Então a população se organizou, a população ela tomou parte, ela se sentiu parte daquele bairro. Então hoje a violência ela diminuiu profundamente no bairro, hoje tem muito mais áreas verdes, hoje eles fazem produção orgânica nos espaços de praças, fazem até compostagem. Então, quer dizer, é esse o movimento hoje. Eu falo planetário porque com a globalização não dá mais para dizer que nós estamos ilhados. Dá para dizer que temos condições sociais e econômicas diferentes. Mas existem bons exemplos, que foi o que aconteceu nesse bairro, de outros países, que o pessoal do bairro da Vila Mariana absorveu. Sim. Então a gente tem que fazer esse movimento enquanto sociedade civil. Secretária, uma pessoa pode colocar tudo a perder, né? O prefeito Edinho Araújo sempre comentou muito, até em sentido de revolta, da possibilidade de ter sido criminosos os incêndios que ocorreram na área do antigo Instituto Penal Agrícola, né? Sim, sim. Onde está a nossa floresta estadual, né? Isso. Quais as medidas estão sendo tomadas para não se repetir isso? A gente sabe que foram instaladas câmeras, né? Então, o pessoal, infelizmente, é aquilo que a senhora falou muito da nossa questão cultural, né? Isso. De uma bituca de cigarro, põe tudo a perder. A senhora se lembra de quanto que foi replantado lá? Tudo foi restabelecido. Isso vai levar muitos anos, né? Mas foi reposto. A gente, assim, lembra que a floresta ela é uma colcha de retalhos. Ali existem, vamos dizer assim, vários responsáveis. Então, a gente pode dizer o que cabe à prefeitura, né? A gente tem plantios de TCRAs, né, que são compensações de obras públicas ou mesmo da iniciativa privada que precisa pagar os passivos. Então, a gente tem usina, que tem plantio lá, nós temos gestão pública de Catanduva, que tem plantio lá, nós temos plantios lá. E lembrando que a floresta, a estação, parte dela está em Mirassol. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Então, a gente precisa sempre pensar... como que eu posso dizer? Que o mesmo pau que bate em Chico, às vezes não bate em Francisco. Então, nós temos que ser democráticos em todos os sentidos. Ou muitas vezes a gente escolhe quem bater, né? Então, isso é um problema da espécie humana, né? Então, nós precisamos olhar a floresta de forma globalizada. Essa floresta, ela tem vários responsáveis. O que cabe à prefeitura, a gente tem um processo longo, viu, Rodrigo? Nós passamos por queimadas, nós passamos por gaps em licitações, de uma licitação para outra. O que é o gap? Vamos dizer assim, tempo que ficamos sem perna para poder cuidar, né? Porque a gente não cuida sozinho com o contingente que nós temos na secretaria e nem na prefeitura. Então, assim, é uma luta. A gente passa por queimada, a gente passa por perdas, né? Nós temos perdas que são previstas, mas isso a gente vai caminhando conforme as pernas a gente alcança, né? Mas foi uma tragédia, né, secretária? Não, se você ver a foto da queimada,
que para mim é a tragédia maior, assim, porque vamos pensar, para nós, porque assim, eram 106 mil mudas, que nós perdemos 80% só da nossa área. Mas eu preciso te dizer, o que doeu profundamente foi a estação ecológica. Que a mata era originária, era nativa. Porque a gente nunca pode esquecer que existe uma relação muito forte do animal com a planta. Um não vive sem o outro. Então, quando você forma fragmentos, você forma manchas de mata, você vai começar a encontrar animais de todas as espécies e tamanhos. Por quê? Porque o animal ele não vive sem a água e não vive sem a planta que o atrai, ou por um fruto, ou por uma polinização. Então, a relação animal-planta é o que a gente precisa entender. Então, aquela mesma cena que a gente viu pela imprensa no Pantanal, à mesma época, guardadas as devidas proporções, a gente teve cenas da mesma forma aqui. A quantidade de animais mortos, mamíferos, répteis, tudo que você pode imaginar, pássaros. Então, assim, a gente está em luto até hoje, né? Porque agora, por meio de uma demanda induzida, o SEMAI agora vai fazer o plantio, começar a reflorestar a estação ecológica. Então, essa é a questão. Quem são os entes que estão, de alguma forma, numa floresta que é estadual? Quem são os entes que, de alguma forma, está fazendo alguma coisa por esse lugar? É uma pergunta que eu deixo. A prefeitura está fazendo a parte dela. Ela está fazendo a parte dela, sabe? Então, isso é muito importante. A Prefeitura de São José do Rio Preto. Aí tem, né, outros entes que também estão. Mas a pergunta é, quais são os entes que estão fazendo alguma coisa? Porque é assim, né? Só quem faz sabe. Só quem faz sabe. Então, eu acho que essa é uma pergunta. Sim. Secretário, há incentivos para a coleta seletiva em Rio Preto? Como é que o senhor avalia isso? Porque Sim. nós temos alguns pontos aí em Rio Preto, por exemplo, os linhões, né? Uhum. Onde passam as linhas de transmissão. O pessoal reclama muito da sujeira, né? Que linhão, em tese, seria aí da concessionária pública de energia. Isso. É muito complicado, né, também, por exemplo, esse tipo de área, né? Eu vou responder primeiro a sua primeira pergunta. Existe incentivo, sim. Existe incentivo à coleta seletiva em São José do Rio Preto e é feito pela Prefeitura. Rodrigo, se você fizer um levantamento com relação aos municípios do Brasil que tem coleta seletiva, é muito importante você entender os detalhes da coleta seletiva. Por que te digo isso? Porque quando a gente olha o senso comum e a gente vê todo o movimento, precisa separar seu lixo, precisa fazer coleta seletiva, o senso comum ele não sabe que existe a lenda e a realidade da coleta seletiva. A coleta seletiva, ela tem uma pegada ambiental extremamente importante porque ela reduz a exploração do recurso natural, que está escasso. É fato? É fato. Mas ela não acontece se não tiver valor agregado e tiver valor econômico agregado. O papelão, ele é reciclável, não é? Vai ver, se diminuir o preço do papelão, do quilo do papelão, quem faz a coleta para de coletar papelão e vai coletar outro material que tem um valor econômico agregado maior. Porque é isso, é lei da oferta e da procura.
Então, falar que a coleta seletiva, num primeiro momento, ela tem uma pegada ambiental, lê do engano. Ela só vai ter uma qualidade ambiental quando houver um valor agregado à embalagem. Começa, aí é o primeiro ponto, que a gente separa a emoção da razão. Outra coisa, a ponta que gera o lixo que somos nós. A porcentagem de pessoas que estão preparadas, com disponibilidade para fazer a separação do seu lixo. Porque senão vira rejeito. Aí não agrega valor. Então, São José do Rio Preto passou por 4 anos fazendo estudos muito profundos, a nossa gestão, para entender como que o Brasil funcionava, inclusive com os contratos. À época, Rodrigo, nós encontramos municípios, eu só não vou citar o nome, porque eu não sei como eles se encontram hoje, tá? Mas à época nós encontramos valores de tonelagem de coleta seletiva em municípios do Brasil chegando a quase R$2.000 a tonelada. Quem se sustenta? Quem se sustenta financeiramente? Que gestão pública se sustenta financeiramente pagando R$2.000 a tonelada de resíduo triado? Não aguenta. Aí nós fizemos um estudo envolvendo secretaria, na operação, Secretaria de Serviços Gerais, de Obras, Trabalho, Meio Ambiente, e nós, por meio da Secretaria de Trabalho, que por lei ela pode fazer os contratos de fomento de emprego e renda, a Secretaria de Meio Ambiente não pode, nós reforçamos as parcerias com a Cooperlagos. Então, olhando as 10 macro-regiões de Rio Preto, nós começamos pela região norte. Em setembro de 2020, nós não podíamos fazer propaganda por conta que nós estávamos em período eleitoral, mas com o apoio da Cooperlagos, nós fizemos todo o trabalho de educação ambiental da região, e o trabalho está sendo magnífico. E agora a gente está pensando, junto em parceria também com a Secretaria de Trabalho, a fazer a expansão. Por que de forma progressiva, Rodrigo? Para a gente garantir a qualidade ambiental, para diminuir a quantidade de rejeito, para dar fôlego para a cooperativa, para responder à política nacional. Então, a gente consegue, de forma gradativa, chegar em um aumento em 100% de coleta seletiva no município. Mas ela está acontecendo. Então, hoje a gente já está conversando com condomínios, a própria Cooperlagos, ela já tem feito coleta em vários condomínios de Rio Preto. Os eventos que têm acontecido, eles chamam a Cooperlagos, então a gente tem um incentivo muito grande para a coleta seletiva em São José do Rio Preto. O potencial é enorme. Enorme. Sim. Secretária, qual que é a opinião da senhora em relação à questão do aterro sanitário? Nós temos um passivo, que é o aterro atual, né, que tem que tomar conta. Que a gente tem que tomar, está acontecendo. Hoje, atualmente, nós temos um contrato, o município tem um contrato que leva o seu lixo para um aterro particular. Uhum. Né? A senhora defende aterro próprio ou não? Qual que é a opinião da senhora a respeito? Eu não vou falar de opinião nesse primeiro momento, eu vou falar de argumento. Eu não defendo aterro. Começa daí. Já começa daí. Por quê? Porque a política nacional, lá em 2010, ela já determina para os municípios do Brasil, mas como toda gestão pública é tudo muito lento, ela já determina que nós temos que diminuir os aterros sanitários. Por quê que nós temos que diminuir os aterros sanitários? Nós temos que diminuir o aterramento do nosso lixo. Nós temos que colocar cada vez mais a embalagem na cadeia produtiva e nós temos que transformar o nosso resíduo orgânico em composto. Se a gente consegue fazer esses dois movimentos, a gente dá conta com os aterros que nós temos no Brasil.
Não é a questão de defender particular ou público. São José do Rio Preto, hoje, pensando em Rio Preto, você quer ter um aterro sanitário do lado da tua casa? Por exemplo? Eu não quero ter do lado da minha. Quem quer ter um aterro sanitário hoje? Nós vimos aqui uma cidade... Mesmo porque a legislação prevê um raio de 20 quilômetros. Exatamente. Nós não temos mais áreas. Não temos áreas. Então, não é uma questão de opinar, é uma questão de entender o que representa um aterro sanitário hoje, na situação que nós vivemos, pela quantidade imensa de consumo que nós temos e de geração de lixo. Você sabe que o lixo hoje, ele é um mal planetário. Tanto é, agora, final de semana, estava acontecendo o fórum em Paris para discutir, junto com a ONU, junto com o Mercado Comum Europeu, o destino a partir de 24 do plástico do mundo. Nós teremos em 2024 uma virada de chave envolvendo a cadeia produtiva. Então, as indústrias que não estão pensando hoje em resolver o problema do plástico, ela vai ter que começar a resolver. Então, não é só uma questão pública, Rodrigo, é de uma cadeia envolvendo indústria, envolvendo importador, envolvendo comércio e quem consome, quem compra. Então, aterro sanitário, primeiro, se tiver aterro sanitário, ele tem que ampliar para uma região. Não dá para cada município ter o teu. Já não está podendo nem ter. A região metropolitana vai ser importante nesse sentido de debater uma solução única para todo mundo. Perfeito. Não só para a questão do lixo. Consórcio, alguma coisa. Exatamente. Porque você concorda que nós temos Rio Preto com o tamanho que nós temos hoje e que nós temos aí um trabalho bacana com resíduo, com água e esgoto, mas nós temos município que não tem condições, que são menores, que tem uma arrecadação pequena. Tem lixão ainda? Que tem lixão ou muitas vezes aterro controlado, né? Que isso também tem que acabar, o aterro controlado... O que é o aterro controlado? Na verdade, o aterro controlado, ele é, vamos dizer assim, ele não segue as mesmas especificidades de engenharia estrutural como um aterro sanitário. Quebra-galho ele. Mas ele organiza o resíduo numa vala e você vai aterrando. A CETESB faz os controles. De chorume, mananciais. Isso. Dá muito trabalho para o Estado, como dá trabalho para todo mundo. Então, o aterro sanitário é muito importante, Rodrigo, porque ele garante a qualidade do solo e a qualidade da água. Porque ele é totalmente monitorado de forma... O nosso, inclusive, é. O antigo ainda é para sempre. Qualquer aterro é para sempre. Para sempre. Qualquer aterro de resíduo domiciliar lançamento dos gases, é para sempre. É uma coisa, tem que ser uma tecnologia... Nós vamos monitorá-lo para sempre. Você, em qualquer área que se destina a um aterro sanitário, é uma área que vai ficar perdida. A gente vê justamente que não há um distrito industrial próximo do aterro sanitário, mas condomínios, tá, não, passa longe lá. Você entendeu? É isso. Então, a gente tem que olhar para essa questão da qualidade humana e qualidade ambiental. Então, falar em aterro sanitário hoje, ele é importante, mas de forma hoje já paliativa. Sim. O que se precisa hoje é fazer com que a tecnologia ela seja investida para ter embalagens biodegradáveis, efetivamente biodegradáveis. Não aquelas que são chamadas de biodegradáveis, mas na verdade transforma plástico em microplástico. Entendi. Né? Que os mares aí que respondem, né? A gente mesmo.
Porque se você tem uma sacola plástica que ela é, entre aspas, que é chamada de biodegradável, você olha a olho nu, em 3 meses ela some da tua frente, só que ela se transformou em microplástico. Aí, vamos supor, cresce o pasto. Aí vem o boi e come aquele pasto. O microplástico passa para o boi. E na hora que você vai comer a carne do boi, ou vai comer o alface, ou vai comer qualquer tipo de verdura, você também está ingerindo microplástico na verdura, na carne. Já se encontra hoje microplásticos na célula do pulmão. Não estamos falando nos alvéolos, nós estamos falando da célula do pulmão. Então, todo mundo tem que estar junto para olhar para isso. Por isso que eu acredito muito na geração milênio e na geração Z. Porque é essa meninada que está cobrando tanto da gestão pública quanto da indústria. Se você olhar, Rodrigo, hoje, os saques das indústrias de embalagem, muitos são bombardeados, porque essa geração está questionando. Me mostra aí a pesquisa que você fez, qual é a pesquisa que você está fazendo para colocar esse tipo de embalagem no shampoo que eu estou usando da sua marca. Olha, ou da comida que eu estou comendo. Então, hoje, o departamento de maior investimento hoje nas indústrias são os departamentos de atendimento ao consumidor. Sim. Secretária, nós temos a represa, nosso cartão postal. Ótimo mirante para a gente fazer as fotos, mas muita gente não entende, não sabe a importância daquele ecossistema para a cidade, de uma maneira geral, né? A gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual que é a importância da represa na gestão ambiental da cidade? Muito obrigada por essa pergunta, porque eu sempre falo que o papel de vocês ele é fundamental, inclusive para que a gente possa trazer, né, essa informação, porque é uma luta para a gente. Hoje, a represa ela é um santuário da vida silvestre. Vida silvestre. A vida silvestre, ela funciona sozinha, ela é autônoma, ela é independente. E olha como que a natureza, por isso que eu falo que a natureza, ela se faz sozinha. Nós temos hoje uma ilha, ali do Lago 2 para o Lago 3, tem uma ilha linda, que quem caminha no Lago 2, ali passando pelo Jardim Japonês, ainda tem uma visão bem mais próxima e melhor. A quantidade de pássaros que tem ali. Então, ao longo da história, um certo assoreamento ao longo da história da represa formou um banco. Esse banco, ele, por conta das aves e dos mamíferos que tem ali, levaram sementes para aquele lugar e hoje a gente tem uma floresta, uma mancha de floresta no meio do banco, que virou um berçário da vida silvestre no meio da área urbana. Só que, por ser uma área urbana, a gente tem outros animais que são domésticos. Que existe ali uma competição forte por alimento. Os animais, ou muitas vezes o animal silvestre, ele vai buscar onde tem comida, e o animal doméstico também acaba competindo com a comida do animal silvestre, principalmente ovos das aves. Então a gente monitora isso. Tá tudo bem. Eles estão se conversando, ó. Tá todo mundo se conversando. Mas não tem ninguém passando fome. Ninguém. Tá tudo bem. A capivara não está passando fome, porque a capivara ela é herbívora, então ela se alimenta bem daquela pastagem que tem ali e ela caminha bem pela represa até o córrego. Tanto é que você vê capivara na represa, você vê no Borá, você vê em todo lugar, porque ela anda muito pelo caminho do recurso hídrico. Só fazendo um parênteses, e a população de capivara
Ela não sofreu de redução, diminuição, não desapareceu? E nem vai. Ela não vai desaparecer e ela não vai aumentar, porque a gente tem feito monitoramento. Mas ela está no ambiente dela, Rodrigo. É isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Pedindo para a gente remanejar as capivaras. As capivaras são territorialistas. Então, assim, quanto mais você mexe, mais aumenta a população. Então, existem alguns controles que a gente, naturais, que a gente faz, por exemplo, para garantir o não aumento da população. E um deles é manter a nossa grama muito baixa. Porque ela se alimenta, assim, a gente tem uma vegetação muito grande no córrego. Então, ali na represa, você pode ver que sempre a grama está muito baixa, principalmente na estiagem. Ela está muito baixa. Por quê? A relação da alimentação da capivara aumenta a fertilidade. Então, a gente precisa diminuir ali para que ela não fique mastigando o dia inteiro, para que a fertilidade dela diminua. Isso é dado científico. Então, esse manejo a gente já faz. Sim. Então, por isso que a gente sabe que controla. Mas aí, algumas pessoas acham que a capivara está passando fome porque a grama está muito baixa. Ela não está passando fome, né? Porque ela tem os seus caminhos de alimentação, porque ele é um animal silvestre. Sim. Secretária, outra questão também, é um projeto que a senhora, o prefeito Edinho, o governo teve coragem, que é mexer no antigo bosque municipal, no zoológico municipal. Isso, está passando por uma grande reforma? Ele está passando por uma grande reforma, graças a Deus. Nós estivemos lá, inclusive, no anúncio, antes de fechar. Isso, na assinatura. Foi na assinatura. Na assinatura da ordem de serviço. Aproveitei, inclusive, para levar a minha filha para ver. Que eu conheci. Os animais. Que ia fechar um ano, eu falei, vamos lá comigo na pauta. E assim, Rodrigo, a gente está muito feliz. Por quê? A vida, ela tem que ser preservada. Tanto a vida humana, quanto a vida animal, quanto a vida vegetal. Ela precisa ser preservada. O zoológico de São José do Rio Preto, ele é um zoológico muito antigo, ele é de 73. E ele veio com perfil de entretenimento lá na década de 70, que era muito comum. Os zoológicos do mundo, eles iniciaram com essa proposta de colecionadores e entretenimento. Com o passar dos anos, com esse olhar do bem-estar animal, ao longo da história humana, o que aconteceu? Os zoológicos, eles começaram a ter que se reinventar. Não dá mais para o zoológico ser só com característica de vitrine e característica de colecionadores. Não dá, como bicho exótico, né? Então, só que Rio Preto, o zoológico de Rio Preto nasceu assim. Tanto é que existia playground, piscina, porque era essa característica de entretenimento. Tanto é que se chamava jaula no passado. Hoje não existe mais esse termo, né? São recintos. Então, quando nós chegamos em 2017, esse zoológico estava com uma carta de fechamento. Feita por quem? Pelo Estado. Pelo Estado. O Estado tinha feito uma vistoria e ele estava fora de condições de se manter em pé. Falei, nós vamos resolver isso. Por quê? O que nos motivou? Os animais que estão, os quase 300 animais que tem no plantel, são todos animais que não podem voltar para a natureza. São vítimas de atropelamento, são vítimas de maus tratos. Tem animais que só conseguem viver na natureza se eles ficam com a mãe ou o pai por um tempo, para o caso dos felídeos mesmo, dos felinos, né, que a onça, a jaguatirica, eles são animais que, quando bebês, se eles se perderem da mãe,
ele não consegue voltar para a natureza, a não ser por um trabalho muito lento de recondução e ainda assim monitoramento. Então, os animais que estão lá são animais que a gente não tem onde pôr, não. Você quer levar uma sussuarana para sua casa, para sua filha? Então, imagina, né? Há uma questão que o pessoal fala, olha, nós tivemos a perda, inclusive, de um leão, né? Nós teremos a reposição do leão dentro dessa política, dessa nova política. Não sei se restabelece uma reinserção de um leão, por exemplo, porque nós tivemos, inclusive, uma ação criminosa de um rapaz que usou um estilingue e acabou matando e ferindo vários animais, né, secretária? 13 de janeiro de 2017. Nunca vou esquecer essa data na minha vida. Acho que ninguém. O urubu-rei, né? Foi um dos teve a arpia, urubu-rei, teve várias aves, né? E foram abatidas, né? Algumas delas acabaram sendo abatidas, né? Acho que assim, que eu me lembre, à época, nós levamos 2 para o hospital veterinário que não resistiu. Os outros morreram no local mesmo. Mas assim, esse é um outro motivo da reforma, né? Porque nós não temos segurança. Porque cada animal que está dentro do zoológico, ele é protegido por lei. Então, nós temos uma responsabilidade legal e criminal por cada um daqueles que estão lá. E quando a gente muda o perfil do zoológico, que a gente traz o zoológico como um caráter científico e educativo e de bem-estar animal, a gente transforma ele num centro de conservação da natureza. Então, hoje o Zoológico de Rio Preto, ele já mandou uma anta fêmea para o Bioparque no Rio de Janeiro, que aí saiu uma matéria agora que ele já foi introduzido, porque não sei se vocês sabem, a Mata Atlântica do Rio de Janeiro já não tinha mais anta, e agora elas estão sendo introduzidas. Olha a importância, né? Então, assim, hoje, por isso que nós somos um centro de conservação da natureza. Nós já temos animais nascendo no zoológico, que a gente já está colocando, reintroduzindo na natureza, no caso dessa parceria. Nós recebemos 2 animais da lista de extinção, que são os macaco-aranha de cara branca, que também foi de uma parceria, e é um casal que a gente está lá. Já chegou? Já. Já tem um tempo já. Sim. Então, a reforma ela é fundamental para que a gente consiga manter esse novo perfil, que a gente consiga fazer do nosso zoológico um espaço educativo e também científico no sentido de pesquisa, que é muito importante, de comportamento, né, animal, e de espaço para residência médica. Nós somos o 3º zoológico do Brasil a ter residência médica. Isso, então, assim, porque nós temos uma clínica dentro do zoológico que nós recebemos de toda a região, que o 4º Batalhão da Polícia Ambiental, ele trabalha, nós recebemos animais de todos os tipos. Agora, nós já temos mais de 600, o número de 600 animais que foi para o zoológico. Muitos foram soltos, mas muitos tiveram que ser levados para outros espaços, porque não pode voltar para a natureza. Sim. Secretária, eu agradeço a senhora. Quando que o zoológico vai ser inaugurado? Tem previsão de quando? A previsão é que seja, tipo, abril do ano que vem, abril de 24. Abril, maio de 24. Isso. Legal. Torcer. Tá certo. Secretário, viu? Passou rápido o nosso tempo aqui. Acabou? Tem tanta coisa para contar. Se já tiver alguma novidade, só me fala. Não. Conta, eu quero trazê-la aqui mais vezes para a gente bater esse papo aqui. Acho que é fundamental. Já do Rodrigo Lima, a gente tem essa missão aí de levar o meio ambiente, que a gente está conversando aqui, que eu acho um tema extremamente relevante e importante para a sociedade de Rio Preto, né? Não, e eu acho que, assim, de verdade, eu tenho como especialista, mas muito mais como ser humano, eu tenho acompanhado muito tudo que tem acontecido, né, no Brasil, no Estado,
E eu sou uma pessoa que eu admiro muito o papel da imprensa. Eu já falei isso para você, Rodrigo, e eu admiro muito, de uns anos para cá, a imprensa livre, sabe? Eu compactuo com a imprensa livre, então eu acho que o seu papel hoje é um papel fundamental para a gente. Eu só tenho que agradecer em nome da nossa equipe, em nome da prefeitura. A gente está muito à disposição, né, para o que você, qualquer tema envolvendo a questão de sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, a gente está aqui para aprender junto também. Não, e agradeço a senhora por ter arranjado um tempinho na agenda, que eu sei que é difícil, para estar aqui comigo também, com o público do Diário do Rodrigo Lima. Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente que agradece. Muito obrigada a você, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Legal. E olha, e agradeço você que esteve com a gente até aqui, com esse bate-papo muito bacana com a secretária Kátia, comemoração aqui ao Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, que vai ter. Você pode estar assistindo esse podcast aqui durante o mês de junho ou em outra data, porque fica para sempre no YouTube. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Sim! Um abraço e até a próxima, pessoal.